dizer que é uma honra, né, comparecer aqui nessa casa legislativa para falar um pouco sobre o crime organizado no Brasil, em especial em São Paulo, né, onde eu tenho uma atuação aí profissional de 34 anos, sendo que os últimos 20 foram dedicados ao combate ao crime organizado, organizações criminosas, atuando sempre no GAECO, né, o nosso grupo de atuação especial e repressão ao crime organizado, mas também eu nunca estive afastado de minhas funções originais na Promotoria de Justiça de Execuções Criminais. Talvez esse tenha sido um diferencial na minha carreira, porque eu pude viver de perto e vivo ainda, porque não estou afastado da função original, os dois mundos, né? O mundo da investigação, o mundo que trata do combate às organizações criminosas, mas também o mundo da execução criminal. Como é que essas penas são cumpridas, as questões de progressão, né? As questões que afligem o sistema prisional. Ontem, inclusive, nós tínhamos uma penitenciária em São Paulo em rebelião, né? Os detentos não fizeram reféns, mas destruíram boa parte da penitenciária de Hortolândia, na região de Campinas. Então, eu queria passar algumas considerações para os senhores nesse tempo que me foi dado. A primeira delas é que não há nenhuma espécie de crime organizado em qualquer que possa florescer, que possa crescer e existir se não houver absoluta ausência do Estado. Então, nós estamos diante de uma premissa de que o Estado brasileiro falhou na gestão da segurança pública, isso há décadas, que levou a esse desmando, né, que nós temos visto hoje pelo país afora. Eu acredito que praticamente todos os estados da federação apresentam graves problemas de segurança pública, principalmente de perda de território para organizações criminosas, né? O Estado de São Paulo não está livre disso. Aliás, a maior organização criminosa do Brasil, a maior organização criminosa da América do Sul, foi exportada pelo Estado de São Paulo. Foi uma criação paulista em 1993, em que também ali, décadas de abandono por conta do Estado, na gestão do sistema prisional e também na gestão da segurança pública, levaram ao crescimento desordenado dessa pequena facção, e aí esse é o entendimento pessoal meu, de alguns colegas. Eu entendo facção como uma das modalidades de organização criminosa, mas inclusive uma modalidade menos grave do que as próprias organizações criminosas, que hoje o PCC, por exemplo, na minha opinião, já está num estágio de organização criminosa mafiosa, se nós formos observar os critérios internacionais de classificação de organizações criminosas. E eu penso que isso tudo, como eu disse, foi devido à absoluta ausência do Estado. Então, num primeiro momento, senadores, a ausência do Estado dentro do sistema prisional, porque a maioria, ou se não todas, as nossas facções ou organizações criminosas, como queiram, são de origem prisional. Então, o PCC começou lá com meia dúzia ou um pouco mais de integrantes, né, que idealizaram, criaram o Partido do Crime, e isso foi se alastrando para fora do sistema prisional, ganhando as comunidades, sobretudo as comunidades carentes. O PCC no Estado de São Paulo se tornou hegemônico, né, no decorrer dessas décadas. Nós não temos no Estado de São Paulo nenhuma outra facção que faça frente a essa organização criminosa. O PCC hoje está num estágio, como eu disse, na minha opinião, um estágio já considerado um estágio mafioso. Ele difere de outras facções e organizações criminosas do Brasil, porque já atingiu uma evolução na lavagem de dinheiro, né? A lavagem de dinheiro que o PCC tem hoje, eu desconheço qualquer outra organização criminosa, sobretudo aqui na América do Sul, que tenha essa sofisticação, né? O PCC hoje está presente
em todos os estados da federação, mais aqui o Distrito Federal, está presente em 28 países e é a organização criminosa que mais cresce no mundo hoje, né? Com estreitos laços com organizações criminosas europeias, por exemplo, as máfias italianas, sobretudo a 'Ndrangheta e a Camorra, com quem eles têm negócios bastante estreitos, mas também com outras organizações criminosas europeias, né? E eu falo aí máfias da Sérvia, dos Balcãs, da África, criminosos aqui da América do Sul também. O PCC já na primeira década, né, de atuação, contatos estreitos com as Farc, né, na Colômbia, quando as Farc estavam se desmobilizando, o PCC fez contatos estreitos com as Farc, que implicaria em fornecimento de cocaína e treinamento paramilitar. Isso também ocorreu no Paraguai, com o EPP, que é o Exército do Povo Paraguaio, em que também forneceram drogas e armamentos e treinamento paramilitar para o PCC. E hoje a gente está diante de uma organização criminosa extremamente capitalizada, uma arrecadação que em 2010, senador, eu contabilizava com os apontamentos que nós aprendimos na penitenciária 2 de Venceslau, um faturamento que não passava de 10 milhões de reais ao ano. E hoje a gente calcula no mínimo 2 bilhões de dólares, né, por volta aí talvez de 10 a 12 bilhões de reais por ano. Então, em 15 anos, o crescimento foi assustador, foi exponencial, que demonstra que o Estado ficou, né, à deriva desse crescimento, e agora a gente percebe, com a Operação Carbono Oculto, por exemplo, do Ministério Público de São Paulo, da Receita, da Polícia Federal e de outros órgãos, uma sofisticada infiltração na economia formal, inclusive no sistema financeiro. Então, isso tudo, como eu disse, diferencia o PCC de outras organizações criminosas do país. E aqui já faço uma observação, né? Os italianos têm uma frase que eu costumo repetir, eu ouvi de vários magistrados antimáfia na Itália, nas 5 vezes em que estive lá nos últimos 2 anos, pesquisando e conversando com os colegas italianos, é que se tudo é máfia, nada é máfia. Então nós temos que ter, e era uma defesa minha, pessoal, inclusive, uma classificação diferente para algumas organizações criminosas do Brasil, como o PCC, como o Comando Vermelho, algumas milícias. Por quê? Porque essas têm não só atuação interestadual, né? Ou seja, elas atuam no Brasil inteiro, associada com outras facções locais, mas tem também atuação internacional. Então eu não vejo com bons olhos compararmos todas as organizações criminosas do Brasil, inclusive aquela que atua numa comunidade ou num bairro. Eu acho que isso precisa ser bastante dimensionado para que nós não tenhamos depois algum revés no sistema judiciário quando formos aplicar a lei, se nós unificarmos a atuação de combate, de punição, de execução de pena, para aquela pequena facção que às vezes tem atuação numa cidade ou numa comunidade apenas, de outras que estão presentes aí em vários países do mundo e no Brasil todo. Então essa é uma observação que eu precisava fazer. Gostaria de dizer também, com relação a esse crescimento desordenado, evidentemente que isso se dá, né, quando a gente fala em ausência do Estado, a gente percebe que o crime organizado, ele procura zonas de opacidade, né, seja de regulamentação legal, seja de fiscalização. Então, se o crime organizado migrou, por exemplo, e constituiu algumas fintechs, nós percebemos que havia e há ainda deficiência de regulamentação e deficiência de fiscalização. Veja que até a Operação Carbono Oculto,
o Banco Central não fiscalizava as fintechs, o COAF não tinha informação das fintechs e eles estavam ali numa zona cinzenta entre empresas de pagamento, que não eram, porque de fato funcionavam e funcionam como banco, né? Mas sem a contraprestação que as outras instituições financeiras regulares têm, que é de prestar contas ao Banco Central, ao COAF, né? Aos órgãos de fiscalização. Então, isso é uma questão muito perigosa e que o crime organizado, com uma assessoria jurídica muito boa que tem hoje, uma assessoria contábil e tributária excelente, né? Dos melhores escritórios estão trabalhando e aí não há nenhuma crítica, né? Infelizmente, porque a OAB, o advogado pode prestar seu serviço, defender um criminoso, não há problema nenhum nisso, né? Numa democracia e num Estado de Direito como nós vivemos. E o mesmo se diga com relação essas, como é que fala? Não são auditorias, me falhou o nome, mas enfim, a essas orientações contábeis e tributárias, porque eles estão agindo aí, às vezes, em alguma brecha da lei. Então, isso é algo que a gente precisa cuidar, que nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós vamos ter um problema muito grave. No estado de São Paulo, a gente tem 219 mil presos, senador, hoje, em regime fechado. Então, é o Estado da Federação que mais presos tem, evidentemente, né? Nós temos aí quase 40% aí, talvez, do sistema prisional em regime fechado. Mas temos uma situação até, vamos dizer, de tranquilidade prisional no Estado de São Paulo, né? A gente tem um sistema de inteligência que é integrado entre Ministério Público, entre a Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança, através da Polícia Civil e Polícia Militar, os GAECos, evidentemente, e também com o apoio da Polícia Federal em certa medida. Isso a gente já faz há pelo menos 2 décadas. Isso tem colaborado para manter o nosso sistema prisional de pé depois dos ataques de 2006. Nós tivemos nenhum episódio tão grave assim do Estado de São Paulo. E, por fim, né, para depois abrir os questionamentos, o que eu queria observar que nós não temos, embora eu acredito que nós precisamos, de fato, de uma atuação legislativa, eu defendo que as penas sejam majoradas para essas organizações como o PCC, Comando Vermelho, milícias, etc. Defendo que nós tenhamos um cumprimento de pena mais severo do que nós temos hoje, porque o Brasil adota o sistema progressivo, copiando e mal copiado de outros países que já não adotam mais. Então, é difícil explicar até para os estrangeiros que o indivíduo que é condenado, às vezes, num júri a 30 anos de reclusão, ele fica 1/6 da pena preso em regime fechado, né? Às vezes 5, 6 anos, e depois ele já consegue progredir para o semiaberto, do semiaberto direito à saidinha temporária, depois disso vai para o aberto. Alguns estados, como o Paraná, senador Moro, já adotam o regime semiaberto humanizado, que é uma espécie de farsa, desculpem, né? Porque não existe vaga para o semiaberto, o preso vai direto para o aberto. Então, assim, é esse o sistema que nós temos no Brasil. Eu, aliás, sou contra o sistema semiaberto desde que comecei a trabalhar com execução penal. É uma fantasia dizer que o preso vai vivenciar ali o trabalho durante o dia, o recolhimento noturno, sendo que mais de 90% não vai ter acesso a trabalho, eles vão ficar em barracões ali, cumprindo pena o dia inteiro, soltos dentro de um barracão, aguardando a dar mais um cesto de pena para que eles tenham progressão. Talvez se deva pensar num sistema em que ele fique mais tempo em regime fechado e depois já progrida para o regime aberto, claro, sempre observando os requisitos subjetivos. Eu também sou contra liberação de presos apenas por conta de déficit de vagas no sistema prisional, sem levar em conta nenhum aspecto subjetivo. Tá? Esse é um ponto. E um outro ponto importante que eu gostaria de dizer
que esse é um desabafo de alguém, como eu disse, que já está há 34 anos na ponta, né, como operador do direito no Ministério Público, dizer que talvez, senadores, não há um problema crucial de falta de legislação no país. É claro que a legislação precisa ser aperfeiçoada, mas o Estado, por enquanto, ele tem e tinha instrumentos para combater as organizações criminosas, né? Eu não vejo nenhuma alteração, claro, tirando aquelas que vão majorar a pena, e as medidas, sim, cautelares, que são de natureza a descapitalizar o crime organizado, essas precisam ser melhoradas no Brasil, mas o que eu percebo, e eu sei que os dois senadores aqui presentes na mesa são do sistema de segurança pública, são delegados, o que eu percebo é uma absoluta falta de coordenação, de integração, de cooperação interna. A gente tem hoje uma Polícia Federal que tem pouco mais de 13 mil policiais, e eu sou um defensor de que tenhamos um fortalecimento da Polícia Federal. Não é recomendável, não é admissível que um Brasil, um país continental, tenha apenas 13 mil policiais federais, né? Só a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem 90 mil policiais. A Polícia Civil, quase 40 mil policiais. A Polícia Penal, mais de 30 mil policiais. Então, eu acho que isso precisa ser revisto nesse país, né? Que é essa divisão de competências e de atribuição. Mas, por outro lado, a gente não deve desprezar, senadores, a força dos estados. Porque a gente está falando de mais de 600 mil policiais estaduais, né? Isso sem contar as guardas municipais agora, que se tornam polícias também, né? Já contando com os policiais penais. Então, eu penso que a gente precisa, de alguma maneira, coisa que eu não vi nesses últimos 34 anos, encontrar uma forma de que essas forças de segurança atuem de maneira coordenada, de maneira integrada, cooperativa e com sinergia. O que eu vejo hoje são, infelizmente, disputas institucionais entre as polícias, entre o Ministério Público. Eu faço sempre uma brincadeira quando dou minhas aulas, né, nas academias, por aí, palestras. Falei, não vamos brigar porque tem ladrão para todo mundo, né? E vai sobrar ainda, né? A gente pode aqui, nós nos reunimos, todas as forças, que tem ladrão para todo mundo. Mas, de qualquer forma, eu faço essa observação porque não é apenas, na minha opinião, na minha humilde opinião, uma alteração legislativa com majoração das penas que resolverá do dia para a noite o grave problema de flagelo em que mais de 30 a 40 milhões de brasileiros estão submetidos ao jugo, infelizmente, dominados em territórios dominados, ocupados por organizações criminosas. Então, a gente precisa entender que a mera alteração legislativa, ela vai fornecer ferramentas, mas não nos dirá como vamos fazer, quem vai fazer. E me parece que a polarização política que tomou conta desse país, infelizmente, ela acaba prejudicando ainda mais essa integração. Eu ouso dizer que dificilmente teríamos a Operação Carbono Oculto hoje, né? As forças federais teriam cooperação, e eu estou falando em nível de instituição, de chefia de instituição, com forças estaduais, se são governos opostos politicamente. Então, é algo que me preocupa bastante. E outra coisa, né? Quando a gente fala em forças-tarefa, quando a gente fala nessa integração, como houve, eu tenho agido de maneira integrada durante esses 20 anos, até porque o Ministério Público não tem recursos materiais para fazer frente sozinho às investigações. Eu sempre trabalhei em agência, em sistema de força-tarefa, contando com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que me fornece os analistas, que me fornece as equipes ostensivas, contando com o apoio da Polícia Civil quando precisamos instaurar os inquéritos, que não correm pela Promotoria de Justiça,
também contando com o apoio da Polícia Federal e, sobretudo, com o valioso apoio do sistema prisional. Eu faço essa observação que, se não houver essa comunhão de esforços, a gente não consegue agir. E o que eu percebo... Bom dia, senador. Graças a Deus, tudo bem. O que eu percebo é que nós não temos efetivamente forças-tarefa ou ação integrada. O que a gente tem, senadores, na verdade, é mais a boa vontade dos policiais, dos promotores, dos agentes da Receita, que estão à frente de cada operação e que se unem em algum momento para determinada operação. A Operação Carbono Oculto, que me perdoem todas as chefias de instituição que, por certo, colaboraram, ela foi mais obra virtuosa da proatividade dos colegas do Ministério Público, dos colegas da Receita Federal, da própria Polícia Federal, que se uniram e resolveram cada um juntar um pouco de uma investigação que era ligada, inclusive intimamente ligada por conexão. Mas se não houvesse essa proatividade, nós não temos no Brasil nada e nenhuma legislação que nos determine, que nos obrigue ou mesmo que nos estimule a agir de forma integrada e coordenada. Né? Então, eu acho que não é possível que se use a Operação Carbono Oculto como o exemplo, e ela é um bom exemplo, né, de operação no Brasil. Eu tenho tantas outras, pelo menos do Ministério Público de São Paulo, para elencar. Nós tivemos a Operação Fim de Linha, em que eu coordenei, que nós demonstramos a participação e a infiltração do PCC nas empresas de ônibus que prestam transporte coletivo urbano em São Paulo, disputando licitações, no serviço essencial, transportando mais de 25 milhões de passageiros por mês. Então, tudo isso agindo de maneira coordenada e cooperada, mas sempre contando com a boa vontade e com o esforço pessoal de cada um de nós. Vou dar mais um exemplo aqui. Eu também coordenei a ação da Cracolândia, a ação Saúde e Dignidade. Né? Claro, não dá para comparar, evidentemente, quando fizeram comparação com o Rio de Janeiro, porque nós estamos falando de territórios aí absolutamente dominados, né, por facções criminosas, por organizações criminosas e fortemente armado. Mas nós tínhamos ali um universo de 2.000 a 2.500 usuários há décadas na mesma região, e nós fizemos uma operação integrada, contando com todas as forças, inclusive com a PRF. Né? A PRF nos prestou um apoio essencial na Operação Saúde e Dignidade. Eu diria até, e agradeço a direção da PRF, eu diria até que talvez a nossa operação não teria sido tão exitosa se não tivéssemos apoio da PRF. Né? E aí eu não estou falando em desvio de função, porque, infelizmente, depois da operação, os agentes da PRF foram retirados dos GAECos. Tá? Essa é uma crítica que eu faço. E chegou-se a acusar a PRF de desvio de função. Por que a PRF foi chamada, senadores? Porque a PRF tem uma expertise de anos no combate à prostituição em hotéis, porque eles trabalham nas rodovias, e também nos desmanches de veículos e motos. Né? E nós tínhamos na região central de São Paulo mais de 100 desmanches. Então, por isso que eles foram chamados para nos ajudar, até porque essas peças, depois de desmontadas, elas passam pelas rodovias. Então, ali não havia, eu repito, nenhum desvio de finalidade ou de função. Havia, sim, uma força de integração junto com a Polícia Federal, que atuou também. Né? Então é isso, eu acho que se eu puder deixar alguma mensagem aqui, a mensagem é que precisamos sim recrudescer, precisamos de ferramentas modernas e eficientes para combater o crime organizado, mas nós precisamos pensar em quem vai executar essa tarefa. Tá? E para isso a gente precisa ter realmente profissionalização nessas forças-tarefas. Muito obrigado. Obrigado, senhor Lincoln Gaquia. Concedo a palavra ao relator, senador Alessandro Vieira.